Nova York elegeu o esquerdista muçulmano Zoran Mandani como novo prefeito. E você vai ver também. Copom deve manter taxa básica de juros em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. E ainda, Operação Carbono Oculto 86 interditou quase 50 postos por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e você fica muito bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. E olha só, a cidade de Nova York elegeu o esquerdista muçulmano Zoran Mandani como novo prefeito. E os democratas conquistaram 2 governos estaduais importantes em um alerta antecipado para o presidente Donald Trump antes das eleições de meio de mandato de 2026. O candidato democrata, nascido em Uganda, filho de pais de origem indiana e naturalizado cidadão americano, se descreve como socialista e fez campanha com a promessa de reduzir o custo de vida para os nova-iorquinos. A vitória ocorre em meio a fortes ataques às suas políticas e à herança muçulmana por parte do presidente Donald Trump, da elite empresarial e da mídia conservadora. New York will be the light. Neste momento de escuridão política, Nova York será a luz. Aqui acreditamos em defender aqueles que amamos, sejam imigrantes, membros da comunidade trans ou uma das muitas mulheres negras que Donald Trump demitiu de um cargo federal. One of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job. Mandani era praticamente desconhecido antes de vencer a indicação democrata contra o ex-governador Andrew Cuomo, a quem derrotou novamente na terça-feira. O legislador estadual de 34 anos conquistou apoio por meio de seu estilo pessoal informal, habilidade com as redes sociais e uma campanha massiva de mobilização. Pelo menos 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas na queda de um avião de carga nos Estados Unidos. Foi o que informou o governador do Kentucky. Um avião de carga da empresa de logística UPS caiu perto do aeroporto internacional de Louisville, no estado de Kentucky, pouco depois da decolagem, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Segundo o governador do estado, pelo menos 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17 horas e 15 minutos pelo horário local. A aeronave partia de Kentucky com destino ao Havaí. De acordo com a UPS, 3 tripulantes estavam a bordo. Imagens do local do acidente mostram uma grande quantidade de destroços e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente. E o presidente Lula prometeu que a COP30, que será inaugurada na próxima semana em Belém do Pará, vai ser a melhor de todas. Apesar dos ventos contrários à luta climática, ele afirmou que é o momento de arregaçar as mangas. Em entrevista concedida a agências internacionais, o presidente Lula afirmou que a COP30, que será inaugurada na próxima semana em Belém do Pará, será a melhor de todas. Hoje eu tenho certeza que nós vamos fazer a melhor COP de todas as COPs já realizadas até hoje. Anfitrião da cúpula de chefes de Estado e de Governo, que ocorrerá antes, na quinta e na sexta-feira em Belém, Lula, de 80 anos, lançou contudo um alerta. Acabaram-se as palavras, é hora de agir. E aí a nossa ideia de propor, a criação de um Conselho do Meio Ambiente, um órgão ligado à ONU, com um pouco mais de poder, para poder, ao decidir uma decisão aqui, esse conselho poder viajar o mundo acompanhando os resultados, das decisões que nós temos aqui. Porque senão não vai acontecer. Um país falou, não vou cumprir, não acontece nada com ele, Então a COP vai perdendo o estímulo. O presidente também falou sobre a autorização emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para a perfuração em águas profundas de um poço exploratório na área conhecida como Margem Equatorial. O local fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Eu seria incoerente se eu, num ato de responsabilidade, dissesse, nós não vamos utilizar mais petróleo. Aí eu seria um ato de incoerência e irresponsabilidade, porque nós não deveríamos ser isso. Pode ficar certo que nós temos a empresa mais séria na área de petróleo,
mais séria, uma empresa comprometida com a transição energética, comprometida, e parte dos recursos da Petrobras é gasto para que a gente faça investimento em energias renováveis. E eu sonho em um dia transformar a Petrobras numa empresa de energia, não numa empresa de petróleo. O presidente empenhou-se em organizar a Conferência Climática da ONU entre 10 e 21 de novembro, apesar de todos os desafios logísticos. A chegada de cerca de 50 mil visitantes causou caos na hospedagem em Belém, com preços muito elevados que geraram preocupação sobre a possível exclusão de países pobres. O Copom deve manter o juro básico em 15% ao ano, o maior nível em quase 20 anos. Se confirmada, esta vai ser a terceira manutenção seguida da taxa Selic. Os economistas do mercado financeiro prevêem início do ciclo de corte dos juros somente para janeiro de 2026. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil se reúne nesta quarta-feira e a expectativa é que a taxa básica de juros da economia siga inalterada em 15% ao ano, que é o maior patamar em quase 20 anos. Se confirmada, esta deve ser a terceira manutenção seguida da taxa Selic. Para definir os juros, a instituição atua com base no sistema de metas. Se as projeções de inflação estão em linha com as metas, é possível baixar os juros. Se estão acima, o Copom tende a manter ou subir a Selic. Ao definir a taxa de juros, o Banco Central olha para o futuro, ou seja, para as projeções de inflação, e não para a variação corrente dos preços, ou seja, dos últimos meses. Isso ocorre porque as mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. Neste momento, por exemplo, a instituição já está considerando o segundo trimestre de 2027 até 2028. A projeção do mercado para a inflação oficial está em 4,55% para este ano e de 3,5% em 3 anos. O BC tem dito que uma desaceleração, ou seja, um ritmo menor de crescimento da economia, faz parte da estratégia de conter a inflação no país. A explicação é que, com um ritmo menor de crescimento, há menos pressões inflacionárias, principalmente no setor de serviços. E você vai ver a seguir. 6 marcas de café ou bebida sabor café foram proibidas pela Anvisa. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo em Curitiba. Os termômetros marcam 27 graus. O Redação Hit volta daqui a pouco. A Operação Carbono Oculto 86 interditou quase 50 postos de gasolina no Piauí, Maranhão e Tocantins por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. O grupo usava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para fraudar o mercado de combustíveis. Um dos bens apreendidos foi o avião de um empresário. A Operação Carbono Oculto 86 investiga um esquema de lavagem de 5 bilhões de reais para o primeiro comando da capital, o PCC. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o grupo usava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro para a facção, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. 16 postos ficam na capital piauiense, Teresina. Um dos bens apreendidos na operação foi o avião Cessna Aircraft do empresário Haran Santiago Girão Sampaio. Outro mandado de busca e apreensão foi contra Victor Linhares de Paiva, ex-assessor, aliado político e compadre do senador piauiense Ciro Nogueira. Ele é suspeito de receber a quantia de 230 mil de Haran Santiago, que é o antigo dono da rede de postos HD, que seria o epicentro do esquema criminoso no Piauí. O dinheiro foi transferido para uma conta aberta por Linhares apenas 8 dias antes, na Fintech BK Bank.
A instituição financeira foi apontada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo como peça-chave no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A ligação entre o banco e a facção criminosa foi revelada na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto e que atingiu empresas e fundos sediados na Faria Lima, em São Paulo. A investigação piauiense é um desdobramento da operação homônima, que teve o foco maior em São Paulo. Por essa razão, foi batizada com acréscimo do número 86, referente ao DDD do Piauí. A Justiça autorizou o compartilhamento de provas entre as duas operações. A investigação aponta ainda que os postos vendiam combustível adulterado e que usaram fraude fiscal para deixar de pagar milhões de reais em impostos. Ainda segundo a investigação, há indícios de fraude fiscal e de emissão de notas fiscais frias pelo grupo, além do uso de fundos e holdings para ocultar recursos. E você que gosta de um cafezinho, atenção! 6 marcas de café ou de bebida sabor café foram proibidas somente neste ano. Os vetos vieram após ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com participação do Ministério da Agricultura e autoridades estaduais. Entre as marcas, algumas foram consideradas café fake, por usarem elementos diferentes de café em sua composição. A última proibição foi referente aos cafés da marca Vibe Coffee, que já foi publicada nesta semana, Diário Oficial da União. Algumas marcas foram banidas por questões sanitárias ou irregularidades nas empresas fabricantes, como as marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial do Brasil, que comercializavam um pó para preparo de bebida, sabor café. Segundo a Anvisa, os 3 produtos, conhecidos como cafés fake, foram banidos por conter a toxina ocratocina A, uma substância imprópria para o consumo humano. As embalagens informavam conter polpa de café e café torrado e moído, mas usavam ingredientes de baixa qualidade, como grãos crus ou resíduos. Além disso, as 3 marcas já haviam sido desclassificadas pelo Ministério da Agricultura por serem impróprias para consumo. O Ministério chegou a afirmar que os produtos eram feitos de lixo da lavoura. Já o café Câmara, de acordo com a Anvisa, a proibição do produto veio por 2 irregularidades. O café tinha origem desconhecida e, em análise laboratorial, foram encontrados fragmentos de um corpo estranho, semelhantes a vidro, e a embalagem indicava fabricação por 2 empresas em situação irregular. Além disso, o selo de pureza da entidade, mostrado na embalagem do café Câmara, era falsificado. Em relação ao café Fellow Criativo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que, no produto, havia extrato de cogumelo Agaricus bisporus, ingrediente não avaliado quanto à segurança de uso em alimentos. A embalagem e a propaganda diziam que servia para controle de insulina e diminuir o colesterol. Essas alegações não foram aprovadas pela agência. E, por fim, o Vibe Coffee, que, segundo a Anvisa, a proibição se deu por ausência de licença sanitária da empresa, regularização dos produtos e falhas graves de boas práticas de fabricação, incluindo condições inadequadas de higienização. E por falar em café, olha só, uma cafeteria em Dubai vende um dos cafés mais caros do mundo, com uma xícara a mais de R$5.000. Os donos deste estabelecimento planejam vender cerca de 400 xícaras da bebida feitas com grãos panameiros. Até quanto você pagaria por uma simples xícara de café? Independentemente da resposta, imagino que seja menos do que o valor cobrado por esta cafeteria de Dubai. O estabelecimento, localizado em um bairro que virou referência para os amantes da bebida, vende uma xícara de café panamenho por cerca de $980, o equivalente a pouco mais de R$5.000. Na xícara, você vai achar principalmente notas de florais brancas como o jasmim, sabores críticos como a laranja e a tangerina, e um toque de frutas carnudas como damasco e pêssego. Para os donos, o preço não é um limite e o café exótico opera sua sedução com todo o sabor. O lote tinha 20 quilos no total e estamos planejando servir aproximadamente 400 xícaras. E não pensamos em compartilhar nenhum grão cru com nenhuma outra empresa, então queremos algo exclusivo na nossa cafeteria.
Para conseguir os grãos especiais, a empresa precisou vencer um leilão no Panamá que durou 13 horas. Foram adquiridos 20 quilos pelo valor de $604 mil, 3,2 milhões de reais na cotação atual. Mas os clientes não se deixam levar completamente por toda essa mística de luxo e exclusividade. Dizem que os grãos são mais especiais e únicos, mas não sei. No final das contas, café é café. Gosto do blend que eles têm, muito mesmo. Mas se eu fosse muito rico e não me importasse com dinheiro, eu provaria. Se eu tiver a oportunidade, provarei com certeza. Mas honestamente, $1.000 é muito caro. Amo café e essa talvez seria a única razão para pagar tudo isso por uma xícara. É um valor muito alto, mas se a quantidade disponível desse grão for realmente limitada, então creio que vale a pena provar. Apesar da fama ostentadora de Dubai, os donos explicam que apenas os clientes mais ricos e a família governante do Emirado poderão provar o café. Com a alta no preço do grão no mundo inteiro, a exótica espécie panamenha não tem a menor chance de chegar perto dos pãezinhos franceses de todos os dias. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer Venâncio Aires, cidade que fica a cerca de 130 quilômetros de Porto Alegre, a capital gaúcha. Conhecida como a capital do chimarrão no Rio Grande do Sul, Venâncio Aires tem sua história iniciada no povoamento por indígenas, seguida pela chegada dos açorianos no século XIX e, posteriormente, com a forte imigração alemã. A população, em sua grande maioria, é urbana, com cerca de 60% dos moradores vivendo na cidade e os outros 40% na zona rural. E agora vamos com uma câmera ao vivo de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Por lá, os termômetros marcam 30 graus e olha só, a cidade foi oficialmente instalada como município em 11 de maio de 1891, recebendo o nome em homenagem a Venâncio de Oliveira Aires, jornalista e defensor do fim da escravidão. A economia local é baseada na produção de arroz, soja e leite. Bom, e é com essa bela imagem de Venâncio Aires que eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.